CD 18. Por muito tempo, Aureliano não abandonou o quarto de Melquíades. Aprendeu de cor as lendas fantásticas do livro sem capa, a síntese dos estudos de Hermann, o tímido, os apontamentos de ciência demonológica, as chaves da pedra filosofal, as predições de Nostradamus e as suas pesquisas sobre a peste, de modo que chegou à adolescência sem saber nada da sua época, mas com os conhecimentos básicos do homem medieval. A qualquer hora que entrasse no quarto, Santa Sofia de la Piedad o encontrava absorto na leitura. De manhã cedo, levava-lhe uma caneca de café sem açúcar, e ao meio-dia um prato de arroz com fatias de banana frita, que era a única coisa que se comia em casa depois da morte de Aureliano II. Preocupava-se em cortar-lhe o cabelo, catar-lhe os piolhos, adaptar para ele a roupa velha que encontrava nos baús esquecidos, e, quando começou a despontar-lhe o bigode, levou-lhe a navalha de barbear e a vasilhinha de sabão do coronel Aureliano Buendia. Nenhum dos filhos deste foi tão parecido com ele, nem mesmo Aureliano José, sobretudo pelas maçãs do rosto pronunciadas e pela linha bem marcada e um pouco dura dos lábios. Como acontecera com Úrsula em relação a Aureliano II quando este estudava no quarto, Santa Sofia de la Piedad pensava que Aureliano falava sozinho. Na realidade, conversava com Melquíades. Num meio-dia ardente, pouco depois da morte dos gêmeos, viu contra a reverberação da janela o ancião lúgubre com o chapéu de asas de corvo como a materialização de uma lembrança que estava na sua memória desde muito antes de nascer. Aureliano tinha acabado de classificar o alfabeto dos pergaminhos, de modo que quando Melquíades lhe perguntou se descobrira em que língua estavam escritos, ele não vacilou em responder. Em sânscrito, disse. Melquíades revelou que as suas oportunidades de voltar ao quarto estavam contadas, mas ia tranquilo aos prados da morte definitiva, porque Aureliano tinha tempo para aprender o sânscrito nos anos que faltavam para que os pergaminhos completassem um século e pudessem ser decifrados. Foi ele quem lhe indicou que no beco que ia dar no rio e onde nos tempos da companhia bananeira se adivinhava o futuro e se interpretavam os sonhos, havia um sábio catalão que tinha uma loja de livros onde havia um Sanskrit Primer, que seria devorado pelas traças 6 anos depois, se ele não se apressasse em comprá-lo. Pela primeira vez na sua longa vida, Santa Sofia de la Piedad deixou transparecer um sentimento, e era um sentimento de espanto, quando Aureliano pediu que lhe trouxesse o livro que haveria de encontrar entre a Jerusalém libertada e os poemas de Milton, à extrema direita, na segunda prateleira da estante. Como não sabia ler, decorou o segredo e conseguiu o dinheiro com a venda de um dos 17 peixinhos de ouro que restavam na oficina, e que só ela e Aureliano sabiam onde estavam desde a noite em que os soldados revistaram a casa. Aureliano avançava nos estudos de sânscrito, enquanto Melquíades ia se fazendo cada vez menos assíduo e mais longínquo, esfumaçando-se na claridade radiante do meio-dia. Da última vez que Aureliano o sentiu, era apenas uma presença invisível que murmurava: "Morri de febre nas dunas de Singapura." E o quarto se fez então vulnerável à poeira, ao calor, ao cupim, às formigas ruivas, às traças que haveriam de transformar em pó a sabedoria dos livros e dos pergaminhos. Em casa não faltava o que comer. No dia seguinte à morte de Aureliano II, um dos amigos que tinham levado a coroa com inscrição irreverente se ofereceu para pagar a Fernanda um dinheiro que ficara devendo ao seu marido. A partir de então, todas as quartas-feiras, um mensageiro trazia um cesto de coisas de comer que davam bem para uma semana. Nunca ninguém soube que aqueles ranchos quem mandava era Petra Cotes, com a ideia de que a caridade contínua era uma forma de humilhar a quem a humilhara. Entretanto, a raiva passou muito antes do que ela própria esperava, e então continuou mandando a comida por orgulho e finalmente por compaixão. Várias vezes, quando lhe faltou o ânimo para vender bilhetes e o povo perdeu o interesse pelas rifas, ela própria ficou sem comer para que Fernanda comesse, e não deixou de cumprir o trato enquanto não viu passar o seu enterro. Para Santa Sofia de la Piedad, a redução dos habitantes da casa devia ter sido o descaso a que tinha direito depois de mais de meio século de trabalho. Nunca se ouvira um só lamento daquela mulher sigilosa, impenetrável, que semeara na família os germes angélicos de Remédios a Bela e a misteriosa solenidade de José Arcádio II, que consagraram uma vida inteira de solidão e silêncio à educação de umas crianças que mal se lembravam que eram seus filhos e seus netos,
e que se ocupara de Aureliano como se tivesse saído das suas entranhas, sem saber ela mesma que era sua bisavó. Só numa casa como aquela, era concebível que sempre tivesse dormido numa esteira que estendia no chão da despensa, entre o ruído noturno das ratazanas e sem nunca ter contado a ninguém, que certa noite despertara com a pavorosa sensação de que alguém a estava olhando no escuro, e era uma cobra que deslizava pelo seu ventre. Ela sabia que, se tivesse contado a Úrsula, esta a faria dormir na sua própria cama, mas isso foi na época em que ninguém prestava atenção a nada, enquanto não se gritasse pelo corredor afora, porque os trabalhos da padaria, os sobressaltos da guerra, o cuidado das crianças, não deixavam tempo para se pensar na felicidade alheia. Petra Cotes, a quem nunca vira, era a única que se lembrava dela. Tomava conta para que tivesse um bom par de sapatos para sair, para que nunca lhe faltasse um vestido, mesmo nos tempos em que faziam milagres com o dinheiro das rifas. Quando Fernanda chegou em casa, teve motivos para acreditar que era uma criada eternizada, e embora várias vezes tivesse ouvido dizer que era a mãe do seu marido, aquilo lhe parecia tão incrível que demorava mais em aprender que em esquecer. Santa Sofia de la Piedad nunca pareceu se incomodar com aquela posição subalterna. Pelo contrário, tinha-se a impressão de que ela gostava de andar pelos cantos sem uma trégua, sem um gemido, mantendo limpa e em ordem a imensa casa onde vivera desde a adolescência, e que, particularmente nos tempos da Companhia Bananeira, mais parecia um quartel do que um lar. Mas quando Úrsula morreu, a diligência inumana de Santa Sofia de la Piedad, a sua tremenda capacidade de trabalho, começaram a se quebrantar. Não era só porque estivesse velha e esgotada. A casa também se precipitou da noite para o dia numa crise de senilidade. Um musgo tenro trepou nas paredes. Quando já não havia mais um lugar vazio no quintal, as ervas daninhas quebraram o cimento da varanda por baixo, estilhaçaram-no como um cristal, e apareceram pelas frestas as mesmas florezinhas amarelas que quase um século antes Úrsula tinha encontrado no copo onde estava a dentadura postiça de Melquíades. Sem tempo nem recursos para impedir os excessos da natureza, Santa Sofia de la Piedad passava o dia nos quartos espantando os lagartos que tornavam a entrar de noite. Certa manhã, viu que as formigas ruivas tinham abandonado o cimento escavado, atravessado o jardim, subido pela amurada onde as begônias tinham adquirido cor de terra e entravam até o fundo da casa. Primeiro tentou matá-las com uma vassoura, a seguir com inseticida e, por fim, com cal. Mas no dia seguinte, estavam outra vez no mesmo lugar, caminhando sempre, tenazes e invencíveis. Fernanda, escrevendo cartas aos filhos, não percebia a arremetida incontrolável da destruição. Santa Sofia de la Piedad continuou lutando sozinha, brigando com as ervas daninhas para que não entrassem na cozinha, arrancando das paredes as borlas de teia de aranha que se renovavam em poucas horas, raspando o cupim, mas quando viu que até o quarto de Melquíades estava cheio de teias de aranha e empoeirado, ainda que o varresse e espanasse 3 vezes por dia, e que apesar da sua fúria de limpeza, ele estava ameaçado pela ruína e pelo ar de miséria que só o coronel Aureliano Buendia e o jovem militar tinham previsto, compreendeu que estava vencida. Então vestiu o usado traje de domingo, um par de sapatos velhos de Úrsula e as meias de algodão que a Amaranta Úrsula lhe dera de presente, e fez uma trouxinha com as 2 ou 3 mudas que lhe restavam. Me entrego, disse a Aureliano. É casa demais para os meus pobres ossos. Aureliano perguntou para onde ia, e ela fez um gesto vago, como se não tivesse a menor ideia do seu destino. Tratou de precisar, entretanto, que ia passar os seus últimos anos com uma prima irmã que vivia em Riohacha. Não era uma explicação verossímil. Desde a morte de seus pais, não tinha tido contato com ninguém no povoado, nem recebera cartas, nem recados, nem se ouviu que falasse de parente algum. Aureliano lhe deu 14 peixinhos de ouro, porque ela estava disposta a partir com a única coisa que tinha, 1 peso e 25 centavos. Da janela do quarto, ele a viu atravessar o jardim com a sua trouxinha de roupa, arrastando os pés e curvada pelos anos, e a viu meter a mão por um buraco do portão para fechá-lo depois de ter saído. Nunca mais se voltou a saber dela. Quando soube da fuga, Fernanda praguejou um dia inteiro enquanto revistava baús, cômodas e armários, coisa por coisa,
para se convencer de que Santa Sofia de la Piedade não tinha carregado nada. Queimou os dedos tentando acender um fogão pela primeira vez na vida e teve que pedir a Aureliano o favor de lhe ensinar a fazer café. Com o tempo, ficou sendo ele quem fazia os trabalhos de cozinha. Ao se levantar, Fernanda já encontrava o café da manhã servido e só tornava a abandonar o quarto para apanhar a comida que Aureliano deixava tapada no calor das brasas e que ela levava para a mesa a fim de comê-la sobre toalhas de linho e entre candelabros, sentada numa cabeceira solitária ao extremo de 15 cadeiras vazias. Mesmo nessas circunstâncias, Aureliano e Fernanda não partilharam a solidão, mas continuaram vivendo cada um na sua, fazendo a limpeza do quarto respectivo, enquanto as teias de aranha iam levando as roseiras, atapetando as vigas, acolchoando as paredes. Foi por essa época que Fernanda teve a impressão de que a casa se estava enchendo de duendes. Era como se os objetos, sobretudo os de uso diário, tivessem desenvolvido a faculdade de mudar de lugar pelos seus próprios meios. Fernanda passava tempo procurando a tesoura que estava certa de ter colocado em cima da cama, e depois de revirar tudo, encontrava-a numa prateleira da cozinha, onde pensava não ter aparecido durante 4 dias. De repente, não havia um só garfo na gaveta dos talheres, e encontrava 6 no altar e 3 no tanque de lavar roupa. Aquela caminhada das coisas era mais desesperadora quando se sentava para escrever. O tinteiro que punha à direita aparecia à esquerda, o mata-borrão se perdia, e era encontrado 2 dias depois debaixo do travesseiro, e as páginas escritas a José Arcádio se confundiam com as de Amaranta Úrsula, e sempre andava com a má impressão de ter colocado as cartas nos envelopes trocados, como realmente aconteceu várias vezes. Certa ocasião perdeu a caneta. 15 dias depois, ela foi devolvida pelo carteiro que a encontrara na bolsa e andava procurando o dono de casa em casa. No princípio, ela pensou que era coisa dos médicos invisíveis, como a desaparição dos pessários, e até começou a escrever uma carta para suplicar a eles que a deixassem em paz, mas teve que interrompê-la para fazer alguma coisa, e quando voltou ao quarto, não só não encontrou a carta começada, mas também se esqueceu do propósito de escrevê-la. Durante um certo tempo pensou que fosse Aureliano. Deu para vigiá-lo, pôr objetos à sua passagem, na tentativa de surpreendê-lo no momento em que os mudasse de lugar. Mas muito em breve se convenceu de que Aureliano não abandonava o quarto de Melquíades, a não ser para ir à cozinha ou ao banheiro, e que não era homem de brincadeiras. De modo que terminou por acreditar que eram travessuras de duendes, e optou por segurar cada coisa no seu lugar de uso. Amarrou a tesoura com um longo barbante na cabeceira da cama. Amarrou a caneta e o mata-borrão na perna da mesa e colou com goma arábica o tinteiro no tampo à direita do lugar onde costumava escrever. Mas os problemas não se resolveram assim de um dia para o outro, pois em poucas horas de costura já o barbante da tesoura não dava para cortar, como se os duendes o fossem diminuindo. Acontecia a mesma coisa com o barbante da caneta e até mesmo com o seu próprio braço, que em pouco tempo de estar escrevendo não alcançava mais o tinteiro. Nem Amaranta Úrsula em Bruxelas, nem José Arcádio em Roma, nunca nenhum deles soube desses insignificantes infortúnios. Fernanda contava que era feliz, e na realidade era, justamente porque se sentia libertada de qualquer compromisso, como se a vida a tivesse arrastado outra vez para o mundo de seus pais, onde não se sofria com os problemas diários, porque eles estavam resolvidos antecipadamente na imaginação. Aquela correspondência interminável fez-a perder a noção do tempo, sobretudo depois que Santa Sofia de la Piedade foi embora. Acostumara-se a fazer a conta dos dias, meses e anos, tomando como pontos de referência as datas previstas para a volta dos filhos. Mas quando estes modificaram os prazos uma e outra vez, as datas se confundiram, os marcos foram trocados, e os dias começaram a se parecer tanto uns com os outros que não se sentiam passar. Em vez de se impacientar, Fernanda experimentava uma profunda complacência em relação à demora. Não se inquietava com o fato de que, muitos anos depois de se anunciar às vésperas dos votos perpétuos, José Arcádio continuasse dizendo que esperava terminar os estudos de alta teologia para empreender os de diplomacia. Isto porque ela compreendia que era altíssima e calçada de obstáculos a escada em caracol que conduzia ao trono de São Pedro. Por outro lado,
Seu espírito se exaltava com notícias que para outros teriam sido insignificantes, como aquela de que o seu filho tinha visto o Papa. Experimentou uma alegria similar quando a Amaranta Úrsula mandou dizer que os seus estudos se iam prolongar para além do tempo previsto, porque as suas excelentes notas a tinham feito merecedora de privilégios que o pai não levara em consideração ao fazer as contas. Tinham-se passado já mais de 3 anos desde que Santa Sofia de la Piedad lhe trouxera a gramática, quando Aureliano conseguiu traduzir a primeira folha. Não foi um trabalho inútil, mas constituía apenas um primeiro passo de um caminho cujo comprimento era impossível prever, porque o texto em castelhano não significava nada. Eram versos cifrados. Aureliano carecia de elementos para estabelecer as chaves que lhe permitissem decifrá-los. Mas, como Melquíades dissera que na loja do sábio catalão estavam os livros de que ele precisaria para chegar ao fundo dos pergaminhos, decidiu falar com Fernanda para que lhe permitisse ir buscá-los. No quarto devorado pelas ruínas, cuja proliferação incontrolável terminara por derrotá-lo, pensava na forma mais adequada de formular o pedido, antecipava-se às circunstâncias, calculava a ocasião mais adequada, mas quando encontrava Fernanda retirando a comida do borralho, que era a única oportunidade de falar com ela, o pedido laboriosamente premeditado era engolido, e a voz sumida. Aquela foi a única vez em que a espionou. Vigiava os seus passos no quarto, ouvia ir até a porta para receber as cartas dos filhos e entregar as suas ao carteiro, e escutava até alta hora da noite o traço duro e apaixonado da caneta no papel, antes de ouvir o ruído do interruptor e o murmúrio das orações no escuro. Só então adormecia, confiando no dia seguinte que lhe daria a oportunidade desejada. Iludiu-se tanto com a ideia de que a permissão não lhe seria negada, que certa manhã cortou o cabelo que já batia nos ombros, fez a barba emaranhada, vestiu umas calças estreitas e uma camisa de colarinho postiço que não sabia de quem tinha herdado, e esperou na cozinha que Fernanda viesse tomar café. Não veio a mulher de todos os dias, a de cabeça levantada e andar firme, mas uma anciã de uma beleza sobrenatural, com uma amarelada capa de arminho, uma coroa de cartolina dourada e a conduta lânguida de quem chorou em segredo. Na realidade, desde que o encontrava nos baús de Aureliano II, Fernanda pusera muitas vezes o carcomido vestido de rainha. Qualquer pessoa que a tivesse visto defronte do espelho, extasiada com seus próprios gestos monárquicos, poderia pensar que estava louca. Mas não estava. Simplesmente transformara os trajes reais numa máquina de lembranças. Na primeira vez em que os vestiu, não pôde evitar que se formasse um nó no coração e que os olhos se enchessem de lágrimas, porque naquele instante voltou a sentir o cheiro de betume das botas do militar que fora buscá-la em casa para fazer a rainha, e sua alma se cristalizou com a saudade dos sonhos perdidos. Sentiu-se tão velha, tão acabada, tão distante das melhores horas da sua vida, que desejou inclusive as que recordava como as piores, e só então descobriu quanta falta faziam as brisas de orégano na varanda e o vapor das roseiras ao entardecer, e até a natureza animalesca dos que chegavam. Seu coração de cinza socada, que resistira sem quebrantos aos mais duros golpes da realidade cotidiana, desmoronou-se aos primeiros embates da saudade. A necessidade de se sentir triste ia se transformando num vício à medida que os anos a devastavam. Humanizou-se na solidão. Entretanto, na manhã em que entrou na cozinha e deparou com uma xícara de café que lhe oferecia um adolescente ossudo e pálido, com um brilho alucinado nos olhos, foi cortada pela lâmina do ridículo. Não só lhe negou a permissão, como também a partir de então passou a carregar as chaves da casa no bolso onde guardava os pessários fora de uso. Era uma precaução inútil, porque se quisesse, Aureliano poderia fugir e até voltar para casa sem ser visto. Mas o prolongado cativeiro, a incerteza do mundo, o hábito de obedecer, tinham ressecado no seu coração as sementes da revolta. De modo que voltou à clausura, passando e repassando os pergaminhos, e ouvindo até a noite já bem avançada os soluços de Fernanda no quarto. Certa manhã foi acender o fogão como de costume, e encontrou nas cinzas apagadas a comida que deixara para ela no dia anterior. Então se aproximou do quarto, e a viu estendida na cama coberta com a capa de arminho, mais linda do que nunca, e com a pele transformada numa casca de marfim. 4 meses depois, quando José Arcádio chegou, encontrou-a intacta.
Era impossível imaginar um homem mais parecido com a mãe. Vestia um terno de tafetá preto, uma camisa de colarinho redondo e duro e uma estreita fita de seda com um laço no lugar da gravata. Era lívido, lânguido, de olhar atônito e lábios delicados. O cabelo negro, lustroso e liso, repartido no meio da cabeça por uma linha reta e sem vida, tinha a mesma aparência postiça da cabeleira dos santos. A sombra da barba bem escanhoada no rosto de parafina parecia um problema de consciência. Tinha as mãos pálidas com nervuras verdes e dedos parasitários, e um anel de ouro maciço com uma opala amarela redonda no indicador esquerdo. Quando abriu a porta da rua para ele, Aureliano não teve necessidade de imaginar quem fosse para perceber que vinha de muito longe. A casa se impregnou à sua passagem do cheiro da água de colônia que Úrsula lhe botava na cabeça quando era menino, para poder encontrá-lo nas trevas. De algum modo impossível de precisar, depois de tantos anos de ausência, José Arcádio continuava sendo um menino outonal, terrivelmente triste e solitário. Foi diretamente ao quarto de sua mãe, onde Aureliano vaporizara mercúrio durante 4 meses no alambique do avô de seu avô, para conservar o corpo segundo a fórmula de Melquíades. José Arcádio não fez nenhuma pergunta. Deu um beijo na testa do cadáver, tirou de debaixo da saia o bolsinho onde havia 3 pessários ainda sem uso e a chave do guarda-roupa. Fazia tudo com gestos diretos e decididos, em contraste com a sua languidez. Tirou do guarda-roupa um cofrezinho damasquinado com o escudo familiar e encontrou no seu interior perfumado de sândalo a carta volumosa em que Fernanda desafogara o coração das incontáveis verdades que lhe escondera. Leu-a de pé, com avidez, mas sem ansiedade, e na 3ª página se deteve e examinou Aureliano com um olhar de segundo reconhecimento. Então, disse com uma voz que tinha alguma coisa de navalha de barba, você é o bastardo. Sou Aureliano Buendia. Vá para o quarto, disse José Arcádio. Aureliano foi e não voltou a sair nem sequer por curiosidade quando ouviu o rumor dos funerais solitários. Às vezes, da cozinha, via José Arcádio perambulando pela casa, sufocando na sua respiração angustiada, e continuava escutando seus passos pelos quartos em ruína depois da meia-noite. Não ouviu a sua voz durante muitos meses, não só porque José Arcádio não lhe dirigia a palavra, mas também porque ele não tinha vontade nenhuma de que isso acontecesse, nem tempo para pensar em nada além dos pergaminhos. Com a morte de Fernanda, apanhara o penúltimo peixinho e fora à livraria do sábio catalão em busca dos livros de que precisava. Não se interessou por nada do que viu no trajeto, talvez porque carecesse de lembranças para comparar, e as ruas desertas e as casas desoladas eram iguais às que imaginara num tempo em que teria vendido a alma para conhecê-las. Concedera-se a si mesmo a permissão que Fernanda lhe negara, mas só por uma vez, com um objetivo único e pelo tempo mínimo e indispensável, de modo que percorreu sem pausa as 11 quadras que separavam a sua casa do beco onde antigamente se interpretavam os sonhos, e entrou ofegante no desarranjado e sombrio local, onde mal havia espaço para se movimentar. Mais que uma livraria, parecia uma lixeira de livros usados, colocados em desordem nas estantes esburacadas pelo cupim, nos cantos cheios de teias de aranhas e até nos espaços que deveriam ser destinados à passagem. Numa longa mesa, também atravancada de alfarrábios, o proprietário escrevia uma prosa incansável, com uma caligrafia roxa um pouco delirante e em folhas soltas de caderno escolar. Tinha uma bela cabeleira prateada que lhe caía na testa como o penacho de uma cacatua, e seus olhos azuis, vivos e austeros, revelaram a mansidão do homem que lera todos os livros. Estava de cuecas, ensopado de suor, e não desatendeu à escrita para ver quem tinha chegado. Aureliano não teve dificuldade em resgatar de entre aquela desordem de louco os 5 livros que procurava, pois estavam no lugar exato que lhe indicara Melquíades. Sem dizer uma palavra, entregou-os junto com o peixinho de ouro ao sábio catalão, e este os examinou, e suas pálpebras se contraíram como 2 amêijoas. Deve estar doido, disse na sua língua, dando de ombros, e devolveu a Aureliano os 5 livros e o peixinho. Pode levar, disse em castelhano. O último homem que leu esses livros deve ter sido Isaac, o cego, de modo que pense bem no que está fazendo. José Arcádio restaurou o quarto de Meme, mandou lavar e remendar as cortinas de veludo
e o damasco do dossel da cama vice-real, e pôs outra vez em serviço o banheiro abandonado, cuja caixa d'água de cimento estava enegrecida por um limo fibroso e áspero. A esses 2 lugares reduziu-se o seu império de segunda classe, de exauridos gêneros exóticos, de perfumes falsos e pedraria barata. A única coisa que parecia atrapalhá-lo no resto da casa eram os santos do altar doméstico, que uma tarde queimou até reduzi-los a cinza numa fogueira que acendeu no quintal. Dormia até depois das 11, ia para o banheiro com um esfiapado roupão de dragões dourados e umas chinelas de pompons amarelos, e ali oficiava um rito que, pela sua serenidade e duração, recordava o de Remédios à Bela. Antes de se banhar, aromatizava a caixa d'água com os sais que levava em 3 potes de alabastro. Não fazia abluções com a cuia, mas mergulhava nas águas perfumadas e permanecia até 2 horas boiando de barriga para cima, adormecido pela frescura e pela lembrança de Amaranta. Poucos dias depois de ter chegado, abandonou o traje de tafetá, que além de ser quente demais para a região, era o único terno que tinha, e trocou-o por umas calças justas muito parecidas com as que Pietro Crespi usava nas aulas de dança, e uma camisa de seda animal com as suas iniciais bordadas no coração. 2 vezes por semana lavava a muda completa na caixa d'água e ficava de roupão até que secasse, pois não tinha nada mais para vestir. Nunca comia em casa. Saía à rua quando abrandava o calor da sesta e não voltava até tarde da noite. Então continuava o seu perambular angustiado, fungando como um gato e pensando em Amaranta. Ela e o olhar terrível dos santos no fulgor da lâmpada noturna eram as 2 lembranças que conservava de casa. Muitas vezes, no alucinante agosto romano, tinha aberto os olhos na metade do sono e visto Amaranta surgindo de uma banheira de mármore rajado, com as suas anáguas de renda e a venda na mão, idealizada pela ansiedade do exílio. Ao contrário de Aureliano José, que tentara sufocar aquela imagem no lago sangrento da guerra, ele tentava mantê-la viva num pantanal de concupiscência, enquanto entretinha a mãe com a patranha sem fim da vocação pontifícia. Nem a ele nem a Fernanda nunca ocorrera pensar que a correspondência deles era um intercâmbio de fantasias. José Arcádio, que abandonara o seminário tão cedo quanto chegara a Roma, continuou alimentando a lenda da teologia e do direito canônico para não botar em perigo a herança fabulosa de que falavam as cartas delirantes de sua mãe e que haveria de tirá-lo da miséria e da sordidez que partilhava com 2 amigos numa água furtada do Trastevere. Quando recebeu a última carta de Fernanda, ditada pelo pressentimento da morte iminente, meteu numa mala os últimos restos do seu falso esplendor e atravessou o oceano num porão onde os emigrantes se empurravam como reses de matadouro, comendo macarrão frio e queijo bichado. Antes de ler o testamento de Fernanda, que não era mais que uma minuciosa e tardia recapitulação de infortúnios, já os móveis quebrados e a erva daninha da varanda lhe haviam indicado que estava metido numa armadilha da qual não sairia jamais, para sempre exilado da luz de diamante e do ar imemorial da primavera romana. Nas insônias extenuantes da asma, media e tornava a medir a profundidade da sua desventura, enquanto revia a casa tenebrosa onde os exageros senis de Úrsula lhe haviam infundido o medo do mundo. Para estar certa de não perdê-lo nas trevas, ela tinha assinalado um canto do quarto, o único onde poderia estar a salvo dos mortos que perambulavam pela casa desde o entardecer. Qualquer coisa ruim que você fizer, dizia-lhe Úrsula, os santos me dizem. As noites de terror da sua infância reduziram-se a este canto, onde permanecia imóvel até a hora de se deitar, suando de medo num tamborete, sob o olhar vigilante e gelado dos santos delatores. Era uma tortura inútil, porque já nessa época tinha terror de tudo o que o rodeava e estava preparado para se assustar com tudo o que encontrasse na vida. As mulheres da rua, que arruinavam o sangue. As mulheres de casa, que pariam filhos com rabo de porco. Os galos de briga, que provocavam mortes de homens e remorsos de consciência para o resto da vida. As armas de fogo, que só com serem tocadas condenavam a 20 anos de guerra. As empresas audaciosas, que só conduziam ao desencanto e à loucura. E tudo, enfim, tudo quanto Deus criara com a sua infinita bondade e que o diabo pervertera. Ao acordar moído pela roda dos pesadelos, a claridade da janela e as carícias de Amaranta na caixa d'água e o deleite com que ela lhe punha talco entre as pernas com uma esponja de seda,
libertavam-no do terror. Até Úrsula era diferente sob a luz radiante do jardim, porque ali não lhe falava de coisas de pavor, mas desfregava os dentes com pó de carvão para que tivesse o sorriso radiante de um papa. E lhe cortava e polia as unhas para que os peregrinos que chegassem a Roma de todo o âmbito da terra se assombrassem com a beleza das mãos do papa quando lhes desse a bênção. E o penteava como um papa e o ensopava de água de colônia para que o seu corpo e as suas roupas tivessem a fragrância de um papa. No pátio de Castel Gandolfo, ele tinha visto o papa numa sacada pronunciando o mesmo discurso em 7 idiomas para uma multidão de peregrinos. E a única coisa que, na verdade, lhe chamara a atenção fora a brancura das suas mãos, que pareciam esfregadas com água sanitária, o brilho deslumbrante das suas roupas de verão e o seu discreto perfume de água de colônia. Quase um ano depois do regresso à casa, tendo vendido para comer os candelabros de prata e o penico heráldico que na hora da verdade só teve de ouro as incrustações do escudo, a única distração de José Arcádio era recolher meninos no povoado para que brincassem na sua casa. Aparecia com eles na hora da sesta e os fazia pular corda no jardim, cantar na varanda e virar cambalhotas nos móveis da sala, enquanto ele andava por entre os grupos repartindo lições de bom comportamento. Por essa época já tinha acabado com as calças justas e com a camisa de seda, e usava uma muda ordinária comprada nas lojas dos turcos, mas continuava mantendo a sua dignidade lânguida e os seus gestos papais. As crianças tomaram conta da casa como tinham feito no passado as companheiras de Meme. Até tarde da noite se ouvia tagarelar e cantar e dançar sapateado, de modo que a casa parecia um internato sem disciplina. Aureliano não se preocupou com a invasão enquanto não foram incomodá-lo no quarto de Melquíades. Certa manhã, 2 meninos empurraram a porta e se espantaram diante da visão do homem emporcalhado e peludo que continuava decifrando os pergaminhos na mesa de trabalho. Não ousaram entrar, mas continuaram rondando o quarto. Aproximavam-se cochichando pelas rachaduras, jogavam animais vivos pelas clarabóias e, numa ocasião, pregaram por fora a porta e a janela, e Aureliano precisou da metade de um dia para forçá-las. Divertidos pela impunidade das suas travessuras, 4 meninos entraram noutra manhã no quarto enquanto Aureliano estava na cozinha, dispostos a destruir os pergaminhos. Mas, imediatamente após se terem apoderado das folhas amareladas, uma folha angélica levantou-os do solo e os manteve suspensos no ar até que Aureliano voltou a lhes tomar os pergaminhos. A partir de então, não tornaram a incomodá-lo. Os 4 meninos mais velhos, que usavam calças curtas apesar de já se aproximarem da adolescência, ocupavam-se da aparência pessoal de José Arcádio. Chegavam mais cedo que os outros e dedicavam a manhã a barbeá-lo, a fazer-lhe massagens com toalhas quentes, a cortar-lhe e polir-lhe as unhas das mãos e dos pés, a perfumá-lo com água de colônia. Em várias ocasiões, meteram-se na caixa d'água para ensaboá-lo dos pés à cabeça, enquanto ele boiava de barriga para cima pensando em Amaranta. Em seguida o secavam, botavam-lhe talco no corpo e o vestiam. Um dos meninos, que tinha o cabelo louro e crespo e os olhos de contas rosadas como os coelhos, costumava dormir na casa. Eram tão firmes os vínculos que o uniam a José Arcádio, que o acompanhava nas suas insônias de asmáticos sem falar, perambulando com ele pela casa em trevas. Certa noite viram na alcova onde Úrsula havia dormido um brilho amarelo através do cimento cristalizado, como se um sol subterrâneo tivesse convertido em vitral o chão do quarto. Não precisaram acender a lanterna. Bastou-lhes levantar as tábuas quebradas do lugar onde sempre estivera a cama de Úrsula e onde o brilho era mais intenso para encontrar a cripta secreta que Aureliano II se cansara de procurar no delírio das escavações. Ali estavam os 3 sacos de lona fechados com arame de cobre, e dentro deles os 7.214 dobrões que continuavam alumiando como brasas na escuridão. O achado do tesouro foi como uma deflagração. Em vez de voltar a Roma com a fortuna inesperada, que era o sonho amadurecido na miséria, José Arcádio transformou a casa num paraíso decadente. Trocou por veludo novo as cortinas e o dossel do quarto, e mandou colocar ladrilhos no chão do banheiro e azulejos nas paredes. O guarda-louças da sala de jantar se encheu de frutas cristalizadas, presuntos e conservas, e a despensa, fora de uso, voltou a se abrir para armazenar vinhos e licores que o próprio José Arcádio retirava na estação da Estrada de Ferro em caixas marcadas com o seu nome.
Uma noite, ele e os 4 meninos mais velhos fizeram uma festa que se prolongou até o amanhecer. Às 6 da manhã, saíram nus do quarto, esvaziaram a caixa d'água e encheram-na de champanha. Mergulharam em banho, nadando como pássaros que voassem num céu dourado de bolhas aromáticas, enquanto José Arcádio boiava de barriga para cima à margem da festa, evocando Amaranta com os olhos abertos. Permaneceu assim, ensimesmado, ruminando a amargura dos seus prazeres equívocos, até depois de os meninos se terem cansado e ido em tropel para o quarto, onde arrancaram as cortinas de veludo para se enxugar, e quebraram na desordem o espelho de cristal de rocha e arrebentaram o dossel da cama, tentando deitar-se em tumulto. Quando José Arcádio voltou do banheiro, encontrou-os dormindo amontoados, nus, numa alcova naufragada. Irritado não tanto pelos estragos como pelo nojo e pela pena que sentia de si mesmo no desolado vazio da Saturnal, armou-se de umas disciplinas de guarda eclesiástico que guardava no fundo do baú, junto com um cilício e outros ferros de mortificação e penitência, e expulsou os meninos da casa, uivando como um louco e açoitando-os sem misericórdia, como não o teria feito com um bando de coiotes. Ficou abatido com uma crise de asma que se prolongou por vários dias e que lhe deu o aspecto de um agonizante. Na terceira noite de tortura, vencido pela asfixia, foi ao quarto de Aureliano pedir-lhe o favor de comprar numa farmácia próxima um pó para inhalar. Foi assim que Aureliano fez a sua segunda saída à rua. Teve que percorrer apenas 2 quadras para chegar até a estreita farmácia de empoeiradas vitrinas com potes de louça marcados em latim, onde uma moça com a sigilosa beleza de uma serpente no Nilo aviou-lhe a receita do medicamento que José Arcádio tinha escrito num papel. A segunda visão do povoado deserto, iluminado apenas pelas amareladas lâmpadas das ruas, não despertou em Aureliano mais curiosidade que da primeira vez. José Arcádio chegou a pensar que havia barulho quando o viu aparecer de novo, um pouco ofegante por causa da pressa, arrastando as pernas que a clausura e a falta de mobilidade tinham tornado fracas e desajeitadas. Era tão segura a sua indiferença pelo mundo, que poucos dias depois, José Arcádio violou a promessa que tinham feito à mãe e o deixou livre para sair quando quisesse. "Não tenho nada que fazer na rua", respondeu-lhe Aureliano. Continuou trancado, absorto nos pergaminhos que pouco a pouco ia desvendando e cujo sentido, entretanto, não conseguia interpretar. José Arcádio trazia para ele no quarto fatias de presunto, frutas cristalizadas que deixavam na boca um ressaibo primaveril, e em 2 ocasiões um copo de bom vinho. Não se interessou pelos pergaminhos que considerava mais como uma diversão esotérica, mas chamou-lhe a atenção a estranha sabedoria e o inexplicável conhecimento do mundo que tinha aquele parente desolado. Soube então que era capaz de compreender o inglês escrito, e que entre pergaminho e pergaminho tinha lido da primeira página à última, como se fosse um romance, os 6 tomos da enciclopédia. A isso atribuiu no princípio o fato de que Aureliano pudesse falar de Roma como se tivesse vivido lá durante muitos anos, mas muito em breve percebeu que tinha conhecimentos que não eram enciclopédicos, como os preços das coisas. "Tudo se sabe", foi a única resposta que recebeu de Aureliano, quando lhe perguntou como obtivera aquelas informações. Aureliano, por outro lado, surpreendeu-se de que José Arcádio, visto de perto, fosse tão diferente da imagem que tinha formado dele quando o via perambular pela casa. Era capaz de rir, de se permitir de vez em quando uma saudade do passado da casa e de se preocupar com o ambiente de miséria em que se encontrava o quarto de Melquíades. Aquela aproximação de 2 solitários do mesmo sangue estava muito longe da amizade, mas permitiu a ambos sobreviver melhor à insondável solidão que ao mesmo tempo os separava e unia. José Arcádio pôde então ajudar Aureliano a resolver certos problemas domésticos que o exasperavam. Aureliano, por sua vez, podia se sentar para ler na varanda, receber as cartas de Amaranta Úrsula, que continuavam chegando com a pontualidade de sempre, e usar o banheiro de onde tinha sido expulso por José Arcádio desde a sua chegada. Certa madrugada de calor, ambos acordaram alarmados por umas batidas desesperadas na porta da rua. Era um ancião escuro de olhos grandes e verdes que davam ao seu rosto uma fosforescência espectral e com uma cruz de cinza na testa. As roupas em farrapos, os sapatos rotos e a velha mochila que trazia ao ombro como única bagagem davam-lhe o aspecto de um mendigo, mas a sua conduta tinha uma dignidade que estava em franca contradição com a aparência. Bastava vê-lo uma vez, mesmo na penumbra da sala,
para perceber que a força secreta que lhe permitia viver não era o instinto de conservação, mas o hábito do medo. Era Aureliano Amador, o único sobrevivente dos 17 filhos do coronel Aureliano Buendia, que vinha procurar uma trégua na sua longa e azarada existência de fugitivo. Identificou-se, suplicou que lhe dessem refúgio naquela casa que nas suas noites de pária evocara como o último reduto de segurança que lhe restava na vida. Mas José Arcádio e Aureliano não se lembravam dele. Pensando que era um vagabundo, lançaram-no à rua aos empurrões. Ambos viram então da porta o final de um drama que tinha começado antes de que José Arcádio fizesse uso da razão. 2 agentes da polícia que tinham perseguido Aureliano Amador durante anos, que o haviam farejado como cães por meio mundo, surgiram dentre as amendoeiras da calçada em frente e lhe deram 2 tiros de Mauser que penetraram certeiramente pela cruz de cinza. Na realidade, desde que expulsara os meninos de casa, José Arcádio esperava notícias de um transatlântico que sairia para Nápoles antes do Natal. Dissera-o a Aureliano, e inclusive fizera planos para lhe deixar um negócio montado que lhe permitisse viver, porque a cesta de víveres não tornara a chegar desde o enterro de Fernanda. Entretanto, tampouco aquele sonho final se haveria de cumprir. Certa manhã de setembro, depois de tomar café com Aureliano na cozinha, José Arcádio estava terminando o seu banho diário quando irromperam pelos vãos das telhas os 4 meninos que tinha expulsado de casa. Sem lhe dar tempo para se defender, meteram-se vestidos na caixa d'água, agarraram-no pelos cabelos e mantiveram a sua cabeça afundada até que cessou na superfície o borbulhar da agonia e o silencioso e pálido corpo de Delfim deslizou até o fundo das águas perfumadas. Depois levaram os 3 sacos de ouro que só eles e sua vítima sabiam onde estavam escondidos. Foi uma ação tão rápida, metódica e brutal que pareceu um assalto de militares. Aureliano, fechado no quarto, não percebeu nada. Nessa tarde, tendo sentido a sua falta na cozinha, procurou José Arcádio por toda a casa e o encontrou boiando nas transparências perfumadas da caixa d'água, enorme e tumefacto, e ainda pensando em Amaranta. Só então compreendeu o quanto tinha começado a amá-lo.